Café passado, Bíblia aberta, bora pro vídeo. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas você sabia também que a porta que Deus fecha, também ninguém abre? Talvez você está tentando arrombar algumas portas que Deus fechou para a tua vida. É muito real, sim, que a porta que Deus abre, de maneira alguma, ninguém tem capacidade de fechar. Mas a que Deus fecha, também ninguém abre. Olhe lá o que diz Provérbios capítulo 2, 14, verso 2. Diz assim: há um caminho que ao homem parece direito, mas no fim o guia para a morte. Ou seja, às vezes o homem acredita que toda oportunidade vem de Deus, mas nem toda oportunidade vem de Deus. Ao homem esse caminho parece direito, parece certo, mas no fim ele se torna em morte. Por quê? Porque o homem não tem o controle sobre isso. E nós precisamos entender que nem toda oportunidade vem de Deus. Talvez venha aquela oportunidade para a tua vida, você fala, ei, essa oportunidade de negócio é de Deus. É uma porta aberta que o Senhor abriu para mim e eu vou fazer essa sociedade, ou eu vou fazer esse negócio, eu vou fechar esse contrato. E depois, lá no final, você vai e vê, ei, se tornou em morte, não deu certo, eu quebrei, sujou o meu nome, estou encurralado em contas, dificuldades financeiras, por quê? Porque você não entendeu e não conseguiu discernir que aquela porta não era do Senhor, aquela porta não era a porta que Deus abriu para a sua vida. Você talvez entrou em um relacionamento porque são várias portas que nós às vezes achamos, temos até a certeza que é para nós, como eu falei aqui, ao homem parece certo, parece direito isso. Você fala, não, esse relacionamento é de Deus, mas você vê que a pessoa começa a não ter os princípios que precisava ter. Você olha lá, que a gente sempre fala, não sei se você já fez, não, escreve para Deus, como se fosse uma carta, Deus, eu quero, o meu relacionamento tem que ser assim, assim, assado, a pessoa tem que ser assim, 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 e você coloca e detalha característica da pessoa, mas quando você está ali no calor da paixão, a pessoa começa a ir contrário àquilo que você colocou como um trilho para você, e você vai e se perde naquilo, acredita que aquilo é uma porta bênção para você, e lá na frente você acaba separando. Algo que a gente sempre fala, é melhor você terminar um namoro ou um noivado do que romper um casamento lá na frente, quebrar uma aliança. Então, por isso que você, o tempo que você está com a pessoa, você tem que entender, essa é a porta que Deus tem para mim. O tempo de você estar em oração, que nem muitas igrejas diz, ou o tempo de noivado ali, né, o tempo de namoro, é para você conhecer a pessoa. Mas é o quê? É para você identificar se ela é a porta mesmo, se ela realmente faz parte daquilo que Deus tem. Ou até, né, alguma proposta, às vezes vem proposta para você e você fala, e como que eu vou aceitar isso? Será que isso é de Deus para minha vida? Você tem que tentar descansar o teu coração, entender, porque nem sempre você vai ter o sim de Deus. Nós temos outro vídeo falando sobre isso. Deus, ele te dá o sim, o não, ou ele fica em silêncio. E às vezes para nós esse silêncio que é difícil, mas você precisa crer. Sabe, você precisa crer para que você possa avançar. Amém? Agora o segundo ponto que eu quero falar aqui com vocês é como saber se a porta vem de Deus. Como que eu vou saber, pastor, se essa porta vem de Deus? Como que eu vou identificar se essa porta realmente vem de Deus? Ou se é uma enganação? Porque você acabou de ler para mim que há caminhos que ao homem parece certo, mas a Deus, ele não, às vezes não é. Então nós precisamos ter um entendimento que também o diabo dá as coisas. Como assim? O diabo dá as coisas, meus amados. Um problema do cristão é o quê? Se comparar demais com o mundo, se comparar demais com as pessoas lá de fora. Porque às vezes você fala, não, essa porta é de Deus, ó, veja lá, o meu amigo está prosperando, ó, isso aqui vai dar certo, esse negócio aqui vai multiplicar, porque isso aqui é a sensação do momento, olha o que está virando dinheiro agora, a forma ideal é esta. Mas, meu amado, o diabo também dá
Às vezes, muitas portas abertas é pior para você. A maior distração que você tem hoje são muitas portas abertas, porque você não consegue focar em nada. Você não consegue entender nada, ou o teu coração está no dinheiro, está nas coisas, você está tão focado em ter sucesso que você tem se perdido em outras áreas, tem perdido o teu ministério, tem perdido a tua família, tem perdido os seus parentes. Ninguém aguenta ficar do teu lado às vezes porque você está tão obcecado em dar certo que você não consegue discernir que essa porta não vem de Deus. O inimigo às vezes está te mantendo, te dando munições, te dando dinheiro, te dando condições para que você esteja desviado do propósito. Quando Jesus foi ao deserto, meus amados, ele foi tentado, foi oferecido a ele: ei, você quer comer? Quer essa provisão? Tá aqui, ó. Quer pão? Você quer reino? Você quer autoridade? O que você deseja? Então nós temos que entender, a primeira coisa, nem toda porta vem de Deus. Nem toda porta vem de Deus. E saber que o inimigo, ele também te oferece as coisas para te manter refém dele. Então pare de se comparar com o mundo, pare de olhar para as pessoas e falar: ei, elas estão prosperando, é de Deus essa porta. Ei, não é porque algo está crescendo que vem de Deus. Nem tudo aquilo que cresce vem de Deus, porque talvez você está falando: não, está dando certo, está crescendo. Nem tudo que cresce vem de Deus, porque às vezes é o inimigo que está dando, está oferecendo reinos, poder, glória. Ei, se você começar a estudar um pouco a fundo de algumas religiões, algumas doutrinas, eles também te prometem várias coisas. Eu quero poder, quer fama, você quer ser uma pessoa global? Ei, as pessoas se corrompem. Por isso que de todas as coisas que nós devemos guardar é o nosso coração, para que você não tropece nisso, meus amados. Então entenda, nem toda porta vem de Deus, e tem muita coisa que o inimigo também oferece para te manter cativo, para te manter escravo, seja do dinheiro, seja da tua ambição, seja do poder. Quanto que nós vemos isso na política? Pessoas que já têm dinheiro para gerações e gerações, mas não querem largar do poder. Por quê? Porque o inimigo está mantendo eles refém. Aqui, ó, na rédea. Com o poder, eles querem ter o poder, eles querem ter esse status. Então que você não se perca nisso. E como você consegue entender? Olha lá o que diz João capítulo 10, verso de número 27. João 10, 27 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Se você é ovelha de Deus, você tem que ouvir a voz dele. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. E ainda elas me seguem. Então, para que nós possamos entender qual é a porta certa, se a porta não vem do diabo mesmo, não vem do inimigo, nós temos que ouvir a voz dele, porque ele é a porta, e ele é a porta estreita, ele é o caminho. A voz que você precisa ouvir é a voz do Senhor. Descansa, ouve a voz dele, não aceite toda e qualquer oportunidade. Olhe se essa pessoa que está com você está dentro do crivo daquilo que você colocou para Deus, se os princípios que essa pessoa caminha com você são os princípios do Senhor, se essa sociedade que você quer entrar, se esse contrato vai fazer com que você tenha que fazer coisas erradas, não entre. Você precisa discernir a porta ideal, a porta que é de Deus. E por último, por que Deus abre portas e ele não fecha? Ou seja, por que Deus abre as portas e ele não fecha? Meus amados, lá em Apocalipse capítulo 3, verso de número 7 diz aquilo que eu iniciei: a porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas a que ele fecha, também ninguém abre. Então você precisa entender que se Deus abrir uma porta para você, ele não vai fechar. Você não vai passar apuro. Você não vai passar aquele desespero. Sim, no mundo nós teremos aflições, mas ele
não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então o nosso Deus, se ele abriu algo, é abençoado, vai te trazer paz. O maior sinal se algo é de Deus ou não é a paz. Você precisa ter essa paz, tem que passar pelo crivo da palavra. Então não arrombe portas, que nem eu falei no início, talvez você está tentando arrombar uma porta que não é para você. Talvez você está querendo sonhar o sonho de outra pessoa, você está com uma inveja enrustida dentro de você, que você quer viver o sonho de outro. Busque o seu sonho, entenda qual que é a porta para você. Não é porque muita gente está entrando nessas portas que essa porta é destinada a você. Entenda que o inimigo também abre portas. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha de maneira alguma. É bênção, é paz. Mas aquele fecha também ninguém abre. Talvez você está passando por muita dificuldade. Talvez você está querendo algo que de maneira alguma acontece. Sabe por quê? Porque a porta é fechada por Deus. Quando ele fecha, não adianta. E às vezes esse fechar é um fechar corretivo para você, porque ele não quer que você entre naquilo que não é para ele. E dê glória a Deus, porque essa porta não está se abrindo. Dê glória a Deus, porque essa porta não está se abrindo. Talvez não é o tempo, como eu falei. Quando é o silêncio de Deus, às vezes não é o tempo. Ou talvez não seja para você. Descubra o seu propósito. Aqui, ó, meu livro, Criado com Propósito. Você tem que entender que você foi criado com um propósito. E quando você entende isso, você quer viver o melhor. Amém? Então, se você crê nessa mensagem, curte aí, compartilha. Não para mim, mas para que esse vídeo alcance muito mais pessoas. Deus abençoe e até o próximo.